É público e notório, é de conhecimento de todos, que o governo do estado tinha baixado um decreto suspendendo um grande número de atividades aqui no estado do Maranhão. E hoje, o governador, através de um outro decreto, ele transferiu essa competência para os municípios. O governador ele concedeu aos municípios que eles tivessem a oportunidade de tratar desse assunto justamente com o seu povo, porque nós vivemos nas cidades. Então, nada melhor do que o povo dessas cidades, do que os munícipes, do que estes barracordenses, para que eles possam decidir sobre essas questões. E nós sabemos que as cidades não podem parar. Nós sabemos que existem umas atividades que hoje estão em funcionamento e também existe a necessidade de nós permitirmos que outras atividades elas venham a funcionar, é claro, atendendo todas as normas de sanidade, através da vigilância sanitária, para que nós possamos regulamentar todas essas atividades. E aqui, nós durante hoje, todo o dia, elaboramos um decreto. Neste decreto, nós estamos permitindo algumas atividades aqui em Barra do Corda. Claro, essa nossa decisão que nós adotamos hoje, eu vou ler aqui com vocês, ela não é uma decisão irrevogável, ela não é uma decisão que amanhã não pode ser revista, ela não é uma decisão que amanhã ela pode ser reformada. Neste momento atípico, onde nós não temos um exemplo que tudo tenha dado certo, onde nós estamos buscando acertar, onde nós não temos a receita e a solução para todos os problemas, nós estamos aqui buscando um equilíbrio entre uma campanha de isolamento, entre a suspensão de algumas atividades e o retorno de outras atividades, claro, com um bom senso e respeitando as normas que os sanitaristas, que os técnicos da área estão nos recomendando. Para acesso aos estabelecimentos considerados essenciais, supermercados, mercados, farmácias, entre outros, para acessos aos demais estabelecimentos comerciais e para o desempenho das atividades nas repartições públicas e privadas. Ou seja, tornamos obrigatório o uso maciço das máscaras a partir de hoje nas organizações públicas, privadas, nos estabelecimentos de bens essenciais e nos de bens não essenciais. Podem permanecer em atividades, ou seja, podem permanecer abertos, funcionando, as empresas de serviços essenciais listadas no artigo 2º do Decreto 91 de março de 2020. Quais são? Assistências médico-hospitalares, exemplos, hospitais, clínicas e laboratórios, distribuição e comercialização de medicamentos, distribuição e comercialização de gêneros alimentícios e supermercados e os congêneros, serviços relativos ao tratamento de água e abastecimento das mesmas, serviços relativos à geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, serviços de captação e tratamentos do lixo, serviços funerários, serviços de telecomunicação, processamento de dados ligados aos serviços essenciais, segurança privada e a imprensa. Esses são os serviços essenciais que foram contemplados no nosso primeiro decreto, no decreto anterior. Parágrafo único. É de responsabilidade das empresas, de forma obrigatória e condicionada à sua abertura e manutenção dos estabelecimentos, fornecer máscaras, ainda que de tecido, para os funcionários de imediato a contar da data da publicação desse decreto. Segundo, controlar a lotação. Gente, eu quero tratar com vocês sobre isso. Nós temos acompanhado que as pessoas querem trabalhar, querem abrir os seus estabelecimentos. E nós estamos impondo algumas condições. E por isso eu fiz questão de deixar claro hoje, no domingo, irei tornar público esse decreto,
para que amanhã cedo os comerciantes, os empresários, eles já possam se preparar para poder abrir os seus estabelecimentos. E uma das medidas que os mesmos têm que adotar é providenciar máscaras. Nós sabemos que nós temos uma grande dificuldade na aquisição de máscaras, mas nós não estamos tornando obrigatório que sejam máscaras industrializadas. Pode ser máscaras feitas de maneira artesanal, feita nas suas residências. E aí, pessoal, nós iremos montar uma frente de força-tarefa, uma equipe para poder fiscalizar. Por quê? Porque nós já estamos cedendo, nós já estamos flexibilizando, nós estamos procurando um meio termo, justamente para diminuir o prejuízo que o comércio está enfrentando. E o comerciante, ele não tiver responsabilidade, ele não tiver bom senso, ele não está querendo colaborar. Aí nós iremos fechar o seu estabelecimento, iremos suspender o seu alvará e ainda iremos multá-lo. E esta multa iremos regulamentar depois, será convertida para campanhas que irão tratar sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Para isso, esses comerciantes, eles têm que controlar a lotação dos seus estabelecimentos, uma pessoa para cada 3 metros quadrados de estabelecimento, considerando o número de funcionários e o número de clientes. Ou seja, pequenos estabelecimentos que nós temos, por exemplo, um estabelecimento com 12 metros quadrados. Vai ter que considerar os funcionários, o proprietário e os clientes. Só pode 4 pessoas nesse ambiente. Organizar fila com distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas por meio de marcação no solo ou balizadores, interna e externamente, se necessário. As grandes empresas que têm os seus caixas, pessoas que vão pagar os seus passivos, nós vamos fiscalizar para saber se eles marcaram, se eles delimitaram os seus ambientes de 2 em 2 metros para que nós possamos ter essa distância de segurança. Controlar o acesso de apenas um representante por família em mercados e supermercados e farmácias. Manter a quantidade máxima de 5 pessoas por guichê, caixa em funcionamento, ou seja, só pode ter até 5 pessoas no caixa. Se lotou e não tem condições, deixa fora no ambiente externo, desde que também o ambiente externo esteja remarcado. É trabalhoso, gente? É. O empresário que não tem condições, que não tem possibilidade de submeter a todas essas exigências, infelizmente não poderá abrir o seu estabelecimento comercial. Manter a quantidade máxima de 5 pessoas por guichê ou por caixa. Manter a higienização interna e externa do seu estabelecimento com limpeza permanente. Adotar sempre que possível aplicativos para entrega em domicílio e população de Barra do Corda. Observem bem, você que é um cidadão barracordense, as empresas que não respeitarem, as empresas que não disponibilizarem os seus produtos ou os seus trabalhos, através do celular, através da entrega domiciliar, através do delivery, essas empresas não merecem você como cliente. As empresas que não se preocuparem com a sua segurança, você que é um consumidor, você que é um munícipe, você que é um morador de Barra do Corda, as empresas que não se preocuparem com a segurança de seus colaboradores, de seus funcionários, não merecem você como cliente. Vamos dizer não a essas empresas que estão colocando o lucro em primeiro lugar, porque nós estamos procurando um equilíbrio para que nós não paralisemos 100% o nosso comércio. Mas é claro, é importante também que os empresários eles tenham que cumprir esses requisitos. As empresas que não cumprirem com esses requisitos de segurança não merecem nos ter como clientes. Eu não irei entrar e irei fazer campanha contra. Além do mais, que iremos multar, iremos fechar esses estabelecimentos, iremos tornar público que não são dignos dos clientes que a Barra do Corda tem. Então eu estou confiando no bom senso dos empresários. Estou confiando no bom senso
dos pais e mães de famílias que precisam trabalhar para pagar os seus boletos, para pagar os seus fornecedores e para levarem sustento aos seus filhos. Então vamos lá prosseguir para concluir. Essas empresas têm que adotar um monitoramento diário de sinais e sintomas dos seus colaboradores, dos seus empregados, e na hipótese de suspeita de gripe do Covid-19, deve ser enviado o seu colaborador para casa e comunicado imediatamente a vigilância sanitária, comunicar imediatamente os nossos setores da prefeitura para que nós possamos acompanhar ou encaminhar esse servidor para o nosso sistema único de saúde, para o nosso sistema de atendimento. Vamos passar para o artigo 5º. Restaurantes, lanchonetes podem atender ao público a partir do dia 13 de abril, cumprindo obrigatoriamente com os seguintes requisitos, sob pena de fechamento compulsório. Não atendeu, nós iremos fechar de imediato. Lotação de apenas 50% da capacidade do local. Ou seja, se tem 10 mesas, só pode ocupar 5. As outras 5 não pode mais ocupar. Se tem 20 cadeiras, só pode ocupar 10 cadeiras. Somente 50% da capacidade. É o primeiro requisito. O segundo requisito, reduzir números de mesa e manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as mesas. Pequenos estabelecimentos que não têm condições de manter 2 metros de distância, coloca somente uma mesa. Não tendo condições, infelizmente, nós não iremos permitir que ele venha a funcionar agora no momento. Suspender a utilização do sistema de buffet, o self-service, aquele que as pessoas ficam em fila se servindo, está suspenso, porque dificilmente se evita a aproximação nesse sistema de se trabalhar, nesse sistema de se servir. Suspender a utilização, adotando prática de servir o cliente sem estes terem acesso aos utensílios de uso coletivos em fila. Ou seja, os restaurantes que empilhavam dezenas de pratos e o cliente ia lá, pegava um prato e se servia, está suspenso, não pode. O restaurante que queira trabalhar vai ter que servir o cliente na mesa 50% da sua capacidade e o cliente não vai poder ter acesso nos utensílios de uso coletivo. Os restaurantes têm que fornecer máscara para todos os seus funcionários, tem que determinar o uso pelos funcionários de toucas, máscaras para o manuseio dos alimentos e dos utensílios, tem que fornecer álcool em gel ou álcool 70% ou um local de higienização das mãos com sabão para todos os usuários, higienizar os copos, pratos, talheres de maneira correta, os empregados que manipularem itens sujos como resto de alimentos sempre deverão estar utilizando luvas, manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpeza permanente, dispor de detergentes e papel toalhas nas suas pias, higienizar os sanitários constantemente, dispor de sabonete líquido, papel toalha nas suas lixeiras, é óbvio, organizar filas com distanciamento de 2 metros. Aqui também a regra para os demais comércios também se enquadra nos restaurantes. Priorizar o trabalho remoto das suas atividades administrativas, quando for possível. Adotar um monitoramento diário dos sintomas dos seus colaboradores. Artigo 6º, estamos concluindo, pessoal. Fica mantido o fechamento de bares, onde bares e similares, com o propósito de servir bebidas, determinado no decreto 91, sendo autorizado somente a entrega a domicílio, em delivery, retirada do balcão, observando todas as regras de higiene e etiqueta determinada pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Bares, está suspenso as suas atividades. Ambiente que vende bebida, pode somente a entrega delivery ou a entrega no balcão para o camarada e consumir em um outro local ou em suas residências. Aí você me pergunta, e os ambientes dos postos de combustível, as conveniências?
para servir bebida no local está proibido, está suspenso. Somente como restaurante, mas utilizando 50% de sua capacidade. Descumprindo isso, nós iremos fechar, nós iremos multar e iremos suspender o alvará de funcionamento. Tudo isso é importante, pessoal, esse sacrifício para poupar o nosso povo. Melhor trabalhar assim do que não trabalhar de maneira alguma. Então vamos seguir adiante. Os estabelecimentos comerciais, aqueles serviços que não são considerados como essenciais, poderão retornar às suas atividades de atendimento ao público a partir do dia 13 de abril. Atenção os comerciantes, que não são essenciais. A partir de amanhã, podem retornar às suas atividades desde que, ouçam bem, observadas as seguintes regras, de forma obrigatória e condicionando a reabertura ou manutenção. A você, empresário, que não tem ainda máscara para todos os seus servidores, que não fez a demarcação do território dos seus caixas ou de funcionamento de suas empresas. Façam isso amanhã. Fazendo isso, vocês poderão abrir os seus estabelecimentos. Então tem que fornecer máscaras para todos os seus funcionários, álcool em gel. Nós iremos fiscalizar, a nossa equipe irá andar nos comércios para saber se está sendo cumprido. Se iremos andar em 100%, não sei, mas iremos andar. Para que você não corra o risco de ser pego de surpresa pela nossa fiscalização, só abra o seu estabelecimento comercial quando estiver cumprindo todas essas exigências. Fornecer máscaras, álcool 70, álcool em gel, controlar a lotação de uma pessoa a cada 3 metros quadrados, organizar fila de 2 em 2 metros, manter a quantidade máxima de 5 pessoas por caixa, manter os sanitários constantemente higienizados, manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpezas permanentes, definir as escalas, isso é importante, para os funcionários, ou priorização para o trabalho remoto, para as atividades administrativas, quando possível. Adotar o monitoramento diário de sinais e sintomas dos seus colaboradores. Ou seja, vocês estão tendo a oportunidade de abrir seus estabelecimentos, desde que vocês cumpram. Aí você vai falar, prefeito, amanhã eu não estou ainda com essas condições todas cumpridas. Não abra o seu estabelecimento. Porque pode ser que você vá abrir ele amanhã, cedo da manhã, e receba a visita da nossa equipe, da nossa vigilância sanitária, dos nossos guardas, da polícia, e você seja flagrado descumprindo essas normas. Você será multado, seu alvará será suspenso, iremos fechar o seu comércio e iremos expor a sua empresa, porque você não foi um empresário digno de ter nós como clientes, de ter o povo de Barra do Corda como cliente. Então só abra o seu estabelecimento quando você estiver 100% dessas normas cumpridas. Então vamos seguir adiante. Parágrafo 1º. O horário de atendimento deverá iniciar às 8 horas, podendo se estender às 18 horas, independente da autorização constante do alvará. Ou seja, 18 horas está suspensas as atividades. Todo mundo em suas residências, todo mundo se comportando, se preparando para o dia seguinte. De 8 às 18 horas, independente do horário que consta no alvará de funcionamento dos seus estabelecimentos. Parágrafo 2º. Então fica permitido ao comércio em geral, varejista e atacadista, a operar pelo sistema de entrega delivery durante segunda a sábado, sendo imprescindível a adoção de medidas de prevenção do enfrentamento do Covid-19. Você, empresário, pode abrir 8 horas, fechar às 18 horas, mas continuar atendendo através do delivery, através do telefone, através do agendamento, tudo isso para que nós possamos estar também dando segurança ao nosso cliente e a todos os colaboradores aqui na cidade de Barra do Corda. Fica proibida a abertura de atividades não essenciais com aglomeração de pessoas, tais como shopping do camelô, bem como as galerias
que aí se enquadra a rodoviária e as demais galerias, o funcionamento pela quantidade de metros quadrados que cada estabelecimento tem disponível, então fica inviável o seu funcionamento, bem como academias. Por quê? Nós temos comprovado que na prática de esporte, o poder de distanciamento das partículas que levam o Covid-19, que levam o coronavírus, existe alguns estudos que pode chegar até 20 metros de distância. Então nós sentimos muito pelos técnicos, sentimos muito pelos proprietários de academia, mas os nossos técnicos de saúde ainda não permitiu que nós autorizássemos o funcionamento das academias. Eu sinto poder dizer isso, sou sensível à causa, sei que vocês necessitam de trabalhar para poder pagar as suas contas, manter as suas famílias, mas infelizmente essas atividades nós não tivemos ainda a autorização dos técnicos em saúde para que nós pudéssemos autorizar. Então, camelô, galeria, academia, centro esportivo em geral, ainda está suspensa as atividades. Artigo 8º. E aí, pessoal, dentro ainda do artigo 7º, se amanhã nós tivermos um controle, nós tivermos a garantia de que nós não iremos expor ao perigo, através das academias, através do shopping do camelô, através dos centros esportivos, os nossos munícipes, com todo prazer, nós iremos autorizar o funcionamento. Como também, se amanhã nós estivermos as pessoas sem o bom senso, os empresários sem respeitar as normas, amanhã mesmo nós iremos suspender este decreto e iremos mais uma vez decretar o isolamento total, suspendendo todas as atividades. Eu quero deixar bem claro isso. Nós estamos aqui em método experimental e rogando pelo bom senso das pessoas. Mas se amanhã os comerciantes não respeitarem, eu mesmo irei, com toda a responsabilidade e compromisso, baixar um novo decreto suspendendo as atividades. Quero deixar claro que estamos cedendo, sendo sensível à causa, tendo bom senso, nós não estamos cedendo por pressão. Não é pressão, porque nós estamos sabendo que neste momento, pelo o que nós já conquistamos, pelos avanços, por não ter casos em Barra do Corda, é possível o funcionamento de mais algumas atividades que até então estavam proibidas, porque nós estamos monitorando diariamente, ou melhor, não só diariamente, nós estamos monitorando de hora em hora. Amanhã cedo eu estarei na rua, pessoalmente, com a minha equipe, os secretários, e nós iremos estar acompanhando. Se amanhã, 9 ou 10 horas da manhã, nós constatarmos que o comércio não está cumprindo, farei de imediato um novo ato, suspendendo esse decreto que nós estamos baixando hoje e suspendendo o funcionamento dessas atividades. Pessoal, o que nós estamos querendo é o bem das pessoas. Vamos seguir adiante. Artigo 8º. Fica estabelecido que as instituições bancárias e lotéricas que poderão manter atendimento presencial de usuário, desde que observados. Isso aqui já era bem essencial, mas nós estamos enquadrando agora as loterias e também determinando algumas normas. Lotação máxima de uma pessoa a cada 3 metros quadrados, marcação no solo ou o uso de balizadores nas filas com distanciamento de 2 metros, manter a higienização interna e externa dos estabelecimentos com limpezas permanentes. Artigo 9º. Permanece suspensa a realização de todos os eventos públicos ou particulares de qualquer natureza, bem como a concessão de licença ou alvarás para as feiras de eventos esportivos ou de qualquer porte, missas e cultos, podendo as igrejas e templos permanecerem abertas. As igrejas e os templos poderão abrir desde que cumprida
as normas. Artigo 10º. Fica mantida a proibição de concentração e permanência em espaços públicos de uso coletivos, como praças, como beira do rio, privados, casas de eventos, shows. Artigo 12º. Fica mantida a suspensão das aulas, para que vocês observem bem. Fica mantida a suspensão das aulas presenciais dos alunos das escolas públicas e privadas até o dia 4 de maio de 2020. Dia 3 de maio, o nosso decreto, ele abrangia até este dia, é feriado, aniversário da cidade. Então, até o dia 4 de maio, estamos ratificando, fica suspensa as aulas. A fiscalização das medidas será através do PROCON, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Fiscalização Geral do Município, Polícia Militar, Polícia Civil e também os bombeiros que nós temos já em nossa cidade, através da Escola Militar. Havendo descumprimento, pode ter uma pena de advertência, de multa e a interdição parcial ou total do estabelecimento.